Eu estou aqui para falar com você um pouco mais a respeito de liderança, dos ingredientes da liderança, aquilo que pode ajudar muito os líderes, aquilo que pode também atrapalhar. E nós estamos vivendo nesse momento uma situação, mais uma vez, de crise, né? Uma crise que eu imagino que não vai durar tanto tempo, mas que com certeza vai provocar muitos estragos. Nós estamos vivendo a crise do coronavírus, associado a um problema em relação ao PEP, a oferta de petróleo no mundo inteiro. Então, vivemos aí um momento de turbulência nos mercados financeiros, as ações despencando, o dólar subindo como nunca subiu. Mais do que isso, nós vivemos momentos que com certeza estão provocando e provocarão muitas decisões por parte das lideranças das empresas. Decisões de contratar ou não contratar, decisões de investir ou não investir, decisões de comprar uma empresa ou não comprar. Mas o mais incrível de tudo isso é a gente saber que boa parte dessas decisões vão ser muitas vezes questionadas no futuro, que serão tomadas de uma forma que talvez não seja a mais apropriada. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu quero falar a respeito da importância da inteligência emocional e do autocontrole para os líderes. É claro que isso é importante para qualquer pessoa. A gente mostra claramente pelas pesquisas aí que as pessoas que têm uma capacidade maior de controlar as situações adversas costumam viver melhor, costumam tomar decisões mais adequadas, costumam ser mais felizes. Mas quando a gente pega, por exemplo, os líderes, né, que tomam decisões que vão afetar muitas vezes a vida de muita gente, vão afetar a saúde financeira das empresas, isso se torna ainda mais importante. Eu quero conversar com você sobre inteligência emocional para a liderança. A história caminha, as crises se sobrepõem, elas acontecem, existem inclusive estudos que mostram uma certa regularidade temporal nas crises. Há indícios aí de que a cada 7 anos uma crise se pronuncia. Tudo bem que dessa vez a crise de 2008 já faz 11 anos, 12 anos praticamente, né? Estamos vivendo agora a crise de 2020. Mas, né, para muitos países, por exemplo, a crise de 2008 só foi fazer realmente estragos em 2012, 2013, e agora estamos aí com uma outra crise que está fazendo muito estrago em todos os cantos aí. E por que isso acontece, né? Em grande medida isso acontece porque nos momentos de crise, nos momentos de adversidade, as pessoas e as empresas, porque são movidas por pessoas, e os investidores, porque são pessoas, eles não lidam com um controle adequado das suas decisões. De maneira geral, eles tomam decisões de forma absolutamente atropelada, aquela história do efeito manada, e isso traz riscos muito elevados para as empresas, para as áreas, para os resultados, para as pessoas. Então eu queria falar um pouquinho com você sobre isso hoje e a importância do líder exercitar a sua inteligência emocional. Para começar esse papo nosso, eu queria te contar sobre um TED, aquelas palestras rápidas, né, que a gente vê no YouTube, e que recentemente eu vi com a Bruna Lombardi, uma atriz, né, uma atriz consagrada, mas que também já há muito tempo estuda temas como felicidade, como amor, e é uma pessoa muito focada em autoconhecimento. E ela estava desenvolvendo uma palestra no TED, falando a respeito de um momento que ela passou com a família, um momento bastante complicado, que foi um assalto que ela sofreu. E o assalto com pessoas armadas deve ter sido uma coisa realmente bastante traumática, porque eram vários homens, todos eles armados e todos eles portando armas de grosso calibre, né? E ela contando na TED como é que ela conseguiu, de certa forma, controlar a situação e fazer com que, obviamente não que fosse uma situação agradável, mas com que o evento fosse um evento menos traumático do que poderia ter sido caso ela não tivesse tido as decisões mais corretas, né? E uma das coisas que ela fala nesse TED é o exercício que ela pratica permanentemente, né, de autoconhecimento, para conhecer as emoções que se desenvolvem mais fortemente dentro dela, como é que ela reage a cada situação, né? E ao fazer isso, ela trabalhar tudo isso internamente num ambiente de simulação, vamos dizer assim como o comandante de um voo, o comandante de um avião já simulou inúmeras vezes alguma intempérie ou alguma adversidade que ele pode passar lá em cima. E ao fazer isso, ela disse que ela conseguiu controlar muito bem a situação. Ela chega até a falar para a plateia num certo momento que ela pega na mão, num certo momento
do evento, pega na mão de um dos assaltantes, né? Claro que ela é a Bruna Lombardi, né? Eu não tentaria nunca pegar na mão de um dos assaltantes, mas ela fala isso porque ela conseguiu atingir um nível naquele momento de controle da situação que fez com que ela tivesse uma capacidade de comunicação com eles muito qualificada, o que ajudou a fazer com que tudo acontecesse sem nenhum tipo de consequência mais grave, de que eles também, premidos que estavam pelo medo, porque ela disse, eles também estavam tremendo no momento tal, eles também se tranquilizassem um pouco mais e que o assalto transcorresse da melhor maneira possível, se é assim que se pode dizer de um assalto. Na verdade, a Bruna Lombardi demonstrou um grande autocontrole para poder tentar gerenciar a situação. O Goleman, né, e não só ele, como muitos estudiosos da área de emoções, eles dizem o seguinte: nós não conseguimos controlar as nossas emoções. Aliás, graças a Deus, nós não conseguimos controlar nossas emoções. Por quê? Porque as emoções precisam acontecer. As emoções, elas derivam de um estado mental, de um estado neurológico super importante para o ser humano. As emoções nos protegem, as emoções nos fazem estar alertas a muita coisa. As emoções nos dão prazer também. Então, se a gente tivesse como suprimir as emoções, provavelmente nós seríamos quase animaizinhos tipo peixe, né? Que praticamente não tem emoção. Então, o controle da emoção, ele é inviável, ele é impraticável. O que a gente pode fazer sempre é tentar gerenciar as nossas emoções. E tudo isso começa com a consciência das nossas emoções. Então, eu citei o caso da Bruna Lombardi, porque o que eu percebo claramente é que nós, seres humanos, pelo menos a maioria de nós, não investe em autoconhecimento. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho alguns módulos de autoconhecimento para líderes. Enquanto você está mostrando slides, enquanto você está mostrando algumas coisas da neurociência e tudo mais, eles ficam até interessados, ficam anotando as coisas e tal. No momento em que você vai fazer com eles um exercício de 15, 20 minutos, para que eles possam fazer uma reflexão e tal, aí surge o incômodo, você percebe que eles estão absolutamente ali inquietos. Se eles pudessem, eles sairiam para fora da sala para poder trocar mensagens no celular. Alguns não aguentam e dizem que vão ao banheiro, ao toalete. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a investir em autoconhecimento, em autocontrole. E ao não fazermos isso, nós somos pessoas e líderes que tomamos muitas decisões de forma atabalhoada, decisões erradas, que vão fazer toda a diferença depois na nossa carreira ou na nossa vida. Então, por que que isso acontece? Porque algumas pessoas têm, de forma natural, mais autocontrole e outras pessoas não. Quem não tem autocontrole está irremediavelmente, vamos dizer, condenado? Não. Porém, vai ter que fazer muito mais esforço para poder buscar o autocontrole necessário. Tem uma experiência maravilhosa da Universidade de Stanford, muito legal, em que eles, aliás, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver, quem não viu ainda vai colocar lá, pesquisa do Marshmallow, e vai ver um pouco, né, alguns takes dessa pesquisa, né? Obviamente que só filmetes rápidos, né, da pesquisa, mas em que eles colocaram, há muitos anos, alguns garotos, né, meninos e meninas, com a idade entre 4 e 6 anos, colocaram em salas individualmente, e eles colocavam 2 marshmallows num pratinho para eles, né? Apresentavam para eles. E diziam o seguinte: olha, você tem que ficar X minutos, confesso que eu não me lembro, acho que era 10 minutos, sem comer nenhum dos marshmallows. Se você não comer nenhum dos marshmallows, depois de 10 minutos, os 2 serão seus. Agora, se você comer um dos marshmallows, é só esse. Ou seja, o jogo era, se você comer um marshmallow antes do tempo determinado, você só come um. Agora, se você não comer, se você aguentar, você ganha 2 marshmallows. E aí foram avaliando a reação desses meninos e dessas meninas. E foram, obviamente, catalogando esses meninos e meninas. E alguns, poucos, né, conseguiram esperar os 10 minutos, mas a grande maioria, obviamente, comeu o marshmallow antes e perdeu o segundo marshmallow. Não aguentou, né? O americano adora marshmallow, né? Aí via aquele docinho na frente, assim, olhava, alguns passavam a mão, outros colocavam a boquinha perto, cheiravam tal, e não aguentavam e comiam. Só que os pesquisadores passaram a acompanhar a vida desses garotos e garotas ao longo de anos e anos depois da experiência. Ficou muito claro que havia uma correlação muito grande entre o sucesso e a capacidade que eles demonstraram de autocontrole no experimento dos marshmallows. Ou seja,
aqueles garotos e garotas que conseguiram segurar, conseguiram se controlar e conseguiram segurar os 10 minutos para depois pegar o segundo marshmallow, ao longo do tempo na carreira adulta se mostraram mais bem-sucedidos, tanto financeiramente quanto na carreira e assim por diante. Então é uma experiência assim, muito legal porque ela mostra a importância do autocontrole para a nossa vida, de maneira geral, e para as nossas decisões. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele tem basicamente 3 grandes núcleos, né? Que é o núcleo instintivo ou reptiliano, como é chamado cientificamente, né? O núcleo límbico, que é o emocional, e o núcleo córtex pré-frontal, que é o racional, tá certo? Vários pesquisadores, né, o Kendall, que foi um dos primeiros a trabalhar esse tipo de estudo, eles perceberam o seguinte: os movimentos do nosso cérebro reptiliano e límbico, que são os cérebros emocional e instintivo, eles são muito mais rápidos do que os movimentos do córtex pré-frontal. E possivelmente, aí obviamente que eu nunca li nada a respeito, mas possivelmente isso acontece, por quê? Porque são os núcleos voltados para a nossa sobrevivência. Então, quando a gente está sob risco, por exemplo, de, sei lá, alguma coisa, um predador no passado, hoje eventualmente um assaltante e tal, o sistema de alerta nosso que é ligado, ele envolve principalmente esses 2 cérebros. E isso traz, obviamente, uma vantagem, que é a vantagem de você rapidamente poder reagir, mas, ao mesmo tempo, isso traz um risco muito grande, que é você reagir indevidamente. E não à toa, a gente vê muitos casos de assalto, por exemplo, em que acaba que ocorre, por exemplo, um homicídio, né, ou latrocínio, porque a vítima ela tem uma reação súbita que acaba assustando o assaltante ou, eventualmente, deixando o assaltante extremamente irritado e ele acaba por atirar, enfim. Por quê? Porque nesse momento, o que acontece? O nosso cérebro, a parte mais rápida dele é a parte instintiva e a parte emocional. E a parte racional, ela é mais lenta, ela se movimenta mais lentamente. Tudo bem que isso no cérebro tudo é muito rápido, mas só que comparativamente, né, o emocional e o instintivo é muito mais rápido. Então, o que acontece? Por que muitas vezes nós temos dificuldade do autocontrole? Porque a gente não tem a consciência de que isso acontece e aí a gente vai pela primeira reação que vem. Então, por exemplo, você está numa reunião de comitê e eventualmente alguém fala uma coisa que te deixa nervoso, te deixa irritado, fala alguma coisa criticando a sua área, tal. Você não percebe, você não tem a consciência de que o que primeiro vai rodar dentro de você é o teu reptiliano e o teu límbico. E aí o que acontece? Vem aquela coisa e você já despeja um monte de coisa para cima do cara. Isso acaba criando muitas vezes uma animosidade, cria um conflito, tal. Por quê? Porque você agiu, na verdade você nem agiu, né? Você reagiu a partir do que foi mais rápido no teu cérebro. E isso muda muito os nossos resultados. Na vida pessoal, por exemplo, existe uma frase muito falada por aí, né, sobre relacionamentos, que diz assim: as pessoas não deveriam dormir brigadas, deveriam resolver as brigas antes de dormir. Eu, particularmente, eu acho que poderia ser bem bacana se isso acontecesse da boa forma, mas eu acho perigosa essa frase, porque depende das pessoas. Tem pessoas que, ao tentar discutir um tema ainda no calor do começo da discussão, aquilo vai caminhar muitas vezes para um conflito que chega a ser, muitas vezes, sem solução. Muitos casais se separam do nada, no começo de discussão às 6 da tarde, e se prolonga até às 8, 9 da noite, chega no clímax dos dois se ofendendo, cada um vai para o lado e muitas vezes fica difícil depois você voltar atrás. Então, depende de como as pessoas são. Para muitas pessoas, talvez o ideal, ao ter uma briga de casal, seria falar o seguinte: amanhã a gente conversa, vamos pensar melhor no que a gente falou um para o outro aqui, vamos avaliar, para dar tempo para que todas as partes do cérebro estejam em movimento, estejam atuando. Eu não estou dizendo aqui que sempre a decisão tem que ser só racional, ou só emocional, ou só instintiva. Ela tem que ser aquela que predominar. Mas o que não pode acontecer, ou não deveria acontecer, é a gente não deixar com que o sistema todo atue. É isso que faz com que muitas vezes os riscos sejam muito elevados. Então, por exemplo, nesse momento, né, a Bolsa de Valores está derretendo. Muitas empresas estão retirando os investimentos. O que pode estar acontecendo? É muita gente agindo só com o lado emocional e instintivo. Por exemplo, o efeito manada, que é um efeito muito, muito comum nas bolsas de valores, é assim: começa alguém vender as ações
A maioria não quer ser o último. Por quê? Porque vamos lembrar que numa manada que está sendo atacada por um predador, um leão, um tigre, seja o que for, o último que ficar, ou os 2, 3 que ficar, vão acabar sendo presa desse bando de leões e tal. Então, no fundo, é o seguinte, sai todo mundo correndo com medo de ser o último. E ao sair todo mundo correndo para não ser o último, as pessoas saem vendendo. Às vezes a pessoa comprou a um preço muito mais elevado as ações, como deve estar acontecendo agora, e já sai correndo vender e perde dinheiro e tal. E quem que ganha dinheiro? O pessoal que é mais racional. O pessoal que entrou vendendo na hora certa, aí espera cair e compra na hora certa de novo. São esses que ficam milionários, ou esses fundos de investimentos que ficam bilionários. Por quê? Porque não deixam só a emoção prevalecer. Eu não estou dizendo que algumas vezes a emoção não está presente também em algumas decisões de profissionais dessa área. Mas eles não deixam só a emoção prevalecer. Eu trabalhei na área de gestão de fundos de investimentos, eu fiquei 1 ano numa grande gestora de fundos de investimentos. Eu tenho um amigo, ele era gestor da área de mercado de capitais, de ações. E eu passei uma crise lá com ele junto, né, atuando e tal. E ele era um barato, que ele falava assim, olha, o mundo está acabando, mas por enquanto está tudo bem. Porque era o jeito que ele tinha de tentar não entrar na pilha. Então ele falava assim, e aí, como é que tá? O mundo está acabando, mas por enquanto está tudo bem. E com isso ele ia, obviamente, respirando e tomando as decisões mais adequadas. Bom, então falamos do marshmallow e falamos da importância do autocontrole. E por que o autocontrole, muitas vezes, é tão difícil? É difícil porque o nosso cérebro, ele tende a abreviar os movimentos emocionais e instintivos e não os movimentos racionais. Agora, eu posso trabalhar isso. E no finalzinho desse vídeo eu vou dar algumas dicas. Mas a primeira é o autoconhecimento. A primeira é você saber em que momentos você sai um pouco mais do prumo, em que momentos você se irrita mais, em que momentos você perde um pouquinho a capacidade de raciocinar, mesmo na alegria. Vamos lembrar que tem gente que ganha na Mega Sena e enlouquece. A pessoa passa dias sem conseguir fazer nada. E se fizer, faz besteira. Por quê? Porque também não é um exercício muito elevado de alegria, de felicidade, a gente pode perder também a noção racional das coisas. Não tem gente, por exemplo, que sai uma noite com uma garota, ou a garota sai uma noite com um garoto, corre lá em Las Vegas e casa. É uma coisa bacana, é uma emoção gostosa, mas que leva as pessoas para decisões irracionais. Decisões totalmente ligadas a instinto ou a emoção apenas. Bom, como é que a gente pode tentar desenvolver a nossa inteligência emocional e o nosso autocontrole? Primeiro, como eu falei, pelo autoconhecimento, exercitando situações. Eu digo sempre o seguinte, né? Um ser humano, mas principalmente um líder, ele tem que sempre esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Foi sempre isso que eu fiz na minha vida profissional, desde quando eu tenho consciência disso. Eu ia para uma reunião numa empresa, eu ia pensando assim, puxa, a reunião vai ser super bacana, super legal, mas e se chegar lá, o meu interlocutor começar a falar um monte de coisa que eu não sei, não estava sabendo, começar a xingar a gente, começar a criticar a empresa, como é que eu vou reagir? E se ele tratar a gente com indiferença, como é que eu vou reagir de forma mais racional? Eu me lembro uma certa vez que eu cheguei numa empresa para visitá-los e eu estava ainda na antessala, passou um dos diretores lá tal, e a gente estava quebrando o gelo ainda, estava com o presidente da empresa, estava quebrando o gelo, e o presidente falou assim para o diretor, olha, vocês moram na mesma região. Aí ele falou assim, aonde você mora? Perguntou para mim. Naquele momento eu pensei e falei mais ou menos na região que eu morava, dentro da região, ou seja, mais ou menos no local que eu morava. Ele falou assim, você mora já fora de São Paulo, na verdade, você já mora perto de Minas Gerais. E aquilo, no primeiro momento, me trouxe uma reação absolutamente efervescente. Mas eu sempre me preparava para situações que pudessem acontecer como essa. Eu respirei durante uns 30 segundos, não falei nada durante os 30 segundos, e depois eu falei para ele, falei, olha, eu não sei com qual intenção você disse isso, mas eu achei extremamente deselegante, tratando-se de uma pessoa que eu sequer conheço, eu não conheço você, nem fui apresentado, então eu queria dizer para você que você foi extremamente deselegante comigo. Como eu estou na casa de vocês, eu não costumo tratar assim alguém que vai na nossa empresa. E falei numa boa, sem nenhuma, e na hora o presidente interveio e falou, pelo amor de Deus, 1000 desculpas, ele não deveria ter falado uma coisa dessa. Aí eu falei para ele, não, fica tranquilo, a gente não vai de forma alguma atrapalhar a nossa agenda.
vamos conduzir nossa agenda profissional aqui, porque eu sei separar muito bem as questões pessoais das questões profissionais. Mas assim, eu tive tempo suficiente para poder pensar, para não ficar quieto também, porque eu acho que se eu ficasse quieto naquele momento, eu estaria também errando, né? Pelo menos até hoje eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz, mas ter falado com muita classe, com muita tranquilidade, ter falado que aquilo não ia atrapalhar a agenda, e a gente foi para a agenda e eu fiz questão de fazer uma reunião super produtiva, tal, e imagino que quando eu fui embora, a conversa do presidente com o diretor foi uma conversa, diria, né, não muito boa, porque agora se eu tivesse naquela hora também ofendido ele, dito alguma coisa, ia ficar uma situação super complicada, o presidente da empresa ia ficar numa situação super complicada. Então, eu sempre procurei me preparar para o pior. Na vida pessoal também. Eu sei que pode parecer um tanto tétrico isso, né? A minha esposa às vezes fala para mim, poxa, mas isso é muito complicado você pensar. Eu falo, não, não é complicado. Não é complicado você pensar em como você reagiria na perda de um ente da sua família. Não é complicado você pensar em como é que você reagiria num assalto no carro. Não é complicado, é necessário. Se você quiser realmente buscar uma reação um pouco mais racional em situações como essa, você precisa pensar a respeito. Então, a primeira coisa que, além do autoconhecimento, né, eu acho que um líder precisa pensar sempre nas possibilidades de adversidades. Se você trabalha numa área comercial, você precisa pensar no momento em que você perde um grande negócio, como é que você vai reagir, como é que você deveria reagir, e aí você tenta fazer uma aproximação dessas duas coisas. Se você trabalha numa área de recursos humanos, você precisa pensar o que pode acontecer de uma hora para outra, de repente a empresa te chama e fala que vai fazer uma demissão em massa e como é que você vai reagir junto à diretoria da empresa. Você precisa pensar em possibilidades e atuar fazendo praticamente uma simulação cerebral, mental, para que você possa estar mais preparado, porque quando a coisa acontece, o que vai acontecer? O movimento ascendente, ou seja, emocional e instintivo, agindo muito mais rápido do que o movimento racional. Agora, eu queria te contar uma outra pesquisa muito importante. O Paul Stoltz, um cientista, um pesquisador também, na área comportamental, ele fez uma pesquisa com milhares e milhares de pessoas para tentar entender quais motivos levavam as pessoas ao sucesso. E aqui sucesso falando de pessoas que são mais felizes, mais bem-sucedidas, na carreira conseguem atingir seus objetivos e assim por diante. E essa pesquisa, primeiro, mostrou uma coisa muito interessante, né? Que surpreendeu, de certa forma, os pesquisadores. Tá? A conclusão foi, dos 100% de pessoas pesquisadas, apenas 25% dos bem-sucedidos vinham de famílias e de ambientes bem estruturados. Uma coisa que, de certa forma, contraria muitas vezes o senso comum, né? Poxa, o cara está numa família super tranquila, super legal, financeiramente bem estabelecido e tal, tem todas as chances do mundo para ter sucesso. A pesquisa do Paul Stoltz mostrou que a grande maioria das pessoas que naquele momento, na idade adulta, mostravam sucesso nas suas vidas, provinham de ambientes menos estruturados, ou financeiramente, ou família mal estruturada e tudo mais. Aquilo chamou muita atenção. E se aprofundaram na pesquisa e perceberam o seguinte, né? Que o que mais levava as pessoas ao sucesso era a capacidade de vencer as adversidades. A capacidade de, em momentos adversos, conseguir tomar as decisões mais adequadas. E isso tudo tem tudo a ver também com a questão da inteligência emocional e do autocontrole. Bom, e aí seguindo na pesquisa, eles perceberam que quatro dimensões eram as mais importantes para fazer com que as pessoas tivessem maior ou menor capacidade de vencer uma adversidade. O Paul Stoltz chamou esse conceito de quociente de adversidade, QA. Depois ele montou uma consultoria, faz testes sobre o quociente de adversidade e tudo mais. E aí, ele e os pesquisadores estavam com ele, né, perceberam o seguinte, né, que, de maneira geral, as pessoas têm um quociente de adversidade mais elevado ou menos elevado, e isso vai fazer com que as pessoas tenham mais sucesso ou menos sucesso. Ou seja, quanto mais QA eu tenho, mais chance de sucesso eu tenho. E as quatro dimensões que ele identificou foram as seguintes. A primeira foi a dimensão de controle. Ele percebeu o seguinte, pessoas que têm baixo QA nessa dimensão são pessoas que, quando surge algum problema, ficam pensando muito mais naquilo que elas não têm controle do que naquilo que elas têm controle. Então, mais ou menos o seguinte, você está num shopping center, de repente você começa a ver uma correria e você não sabe exatamente o que está acontecendo.
e sai todo mundo correndo, tal, pá, 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 e você, ao invés de você parar e pensar, o que, que eu posso fazer nesse momento, o que está no meu controle fazer, e eventualmente você vê uma porta na tua frente ali, que você pode passar por ela e fechar a porta, e portanto, de certa forma, ficar mais protegido. Não, você fica olhando para tudo aquilo, desesperado, e só tentando entender o que está acontecendo, e eventualmente aquela turba de pessoas podem passar por cima de você e aí trazer prejuízos que seriam evitáveis se você tivesse maior QA nesse momento. Então a primeira dimensão que ele percebeu, que ele identificou, foi essa. Pessoas com alto nível de quociente de adversidade pensam no que elas têm de controle, e pessoas que têm baixo QA ficam olhando para aquilo que elas não têm controle. Como é que eu posso exercitar isso? Perguntando sempre, em qualquer situação de adversidade, perguntando o que está na minha mão fazer? O que, que eu posso fazer? O que está no meu controle? Então, eu vou te dar um exemplo que é um exemplo triste, mas é um exemplo que acontece. Eventualmente, você acaba de receber uma notícia de que você perdeu um ente querido, parente, alguém que você gosta muito. Claro que o impacto é muito forte, claro que o emocional vai tomar você, mas se você tiver naquele momento a capacidade de parar e pensar o seguinte, pensa nesse momento, que está sob seu controle. A pessoa já morreu, mas o que está sob seu controle? Aí começam a vir coisas do tipo, olha, tenta nesse momento manter o seu controle maior orgânico, mental, tenta dar uma força para quem veio te trazer a notícia, tenta já pensar o que pode ser feito daqui para frente para que você possa ajudar a toda a situação que vai suceder a partir de agora. E quando você faz isso, você eleva o teu QA e, de maneira geral, você se sente menos tentado a ter aqueles tipos de crises, né, que a gente vê muitas vezes nas notícias que envolvem esse tipo de evento. A outra dimensão que o Paul Stoltz percebeu, identificou, foi a dimensão de propriedade. Pessoas que têm um alto QA são pessoas que trazem para si a situação e não ficam tentando achar culpados. Pessoas que têm baixo QA são pessoas que, na hora que acontecem, quer jogar tudo em cima dos outros, quer culpar o mundo e não quer colocar a situação para ela também tentar ver o que ela pode fazer. Isso acontece muito em empresas. Grandes empresas, às vezes, quando acontece uma crise, os próprios executivos, altos executivos, que já têm décadas de experiência, entram numa situação que começa a passar dias um acusando o outro, a tua diretoria, não foi a sua diretoria, aquela decisão do comitê eu não queria ter tomado, vocês insistiram. Então você começa a focar muito mais nos outros e menos na tua participação nesse processo e no que você pode fazer. Como é que eu posso minimizar esse tipo de armadilha? É justamente nesses momentos pensar o seguinte, qual é meu papel dentro disso? Como é que eu posso ajudar a resolver? Depois nós vamos discutir quem errou mais, quem errou menos, vamos tentar redesenhar o processo. E é muito importante também tentar trazer as outras pessoas para esse nível. Então, na primeira reunião que começar a surgir essa acusação para lá e para cá, o líder que tiver um alto QA vai dizer, pessoal, vamos lá. Eu quero crer que aqui realmente precisamos no futuro, né, revisitar o processo, olhar, aprender com tudo isso. Mas nesse momento, não adianta a gente ficar se acusando. Nós precisamos trabalhar juntos para poder vencer essa crise ou minimizá-la. A gente vai ter tempo depois de poder sentar, mapear, vamos ter auditoria eventualmente para poder ajudar a gente também. Mas não adianta nada nesse momento a gente ficar nessa loucura. Você me acusa, eu te acuso, tal, não vai levar a nada. Então, se você para e pensa nisso, você não só vai ajudar na solução, como você vai demonstrar ser um líder altamente preparado, altamente maduro. Isso costuma gerar muitos pontos para os líderes. Então, esse de propriedade, eu diria que para a liderança é super importante. É aquela coisa assim, calma lá, gente. Vamos trabalhar primeiro para resolver e depois vamos discutir eventualmente os erros e vamos aprender com eles. Você só consegue fazer isso se você parar na hora e pensar nisso. Terceira dimensão que ele cita é a dimensão do alcance. Tem gente que acontece alguma coisa, parece que o mundo acabou. As emoções que fluem dentro dela e o instinto, e você nunca sabe exatamente o que está rolando lá dentro, mas a reação muitas vezes é assim, acabou, eu vou ser demitido, eu vou perder tudo que eu tenho, eu vou chegar em casa, eu vou ter que contar para minha família que tudo acabou. Então, assim, a gente vai do 0 a 100 muito rápido e às vezes não é 100, às vezes é 40. Por exemplo, a minha esposa, né, com as nossas filhas, isso acontece muitas vezes. As nossas filhas chegam em casa,
reclamando de uma dorzinha de cabeça, de uma dorzinha no corpo e tal, a minha esposa já vai, do 0 a 100, ela vai para 95 já, tipo assim, e se for meningite? E se for, sabe? Eu falo, calma, calma. Está provado estatisticamente que em 99% das vezes é tudo uma coisa de virose. Vamos sim atrás, não vamos só jogar na virose como sendo a solução, porque de repente precisa acompanhar, mas vamos primeiro acompanhar o primeiro dia, vamos acompanhar a dor, se é uma dor muito forte. Então, assim, eu tento trazer a situação mais perto do, talvez, da realidade, porque a tendência natural é jogar para cima, né? Isso acontece também nas empresas. Eventualmente, numa crise, as pessoas começam a se perder porque já acham que acabou tudo. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, que tem um pequeno negócio, ela sofre um assalto, não tem seguro, a primeira reação dela é: acabou minha vida, acabou o meu negócio, acabou minha profissão, porque eu fazia isso, acabou minha vida pessoal, acabou minha vida. Como é que eu faço para poder tentar evitar uma armadilha dessa persistente? Que ela pode acontecer, mas eu posso trazer para o controle. É parar e pensar, calma, quantas pessoas já passaram por situações parecidas e depois tudo acabou se resolvendo. Calma, tudo passa, sabe? Coisas que podem fazer com que você traga para uma situação menos crítica do ponto de vista de tomada de decisões. E a última dimensão que ele cita é a dimensão da resistência ou do tempo. Pessoas que, quando acontecem coisas muito assim adversas, elas acham que foi para sempre, nunca mais vai acabar. Como agora, por exemplo, em relação à bolsa de valores. As pessoas que estão vendendo as ações é porque estão pensando muito rapidamente com emoção e estão pensando o seguinte: acabou, as ações despencaram, nunca mais vão voltar para o ponto que estavam, então eu preciso vender rápido. Eu tenho ações na bolsa, eu tenho uma carteira de ações. Imagina, faz 4 ou 5 dias que eu nem entro, né, no meu home broker, nem quero ver quanto está agora. Para que eu vou ver se eu não vou vender? Eu sei que eu não vou vender, para que eu vou ver? Deixa passar toda essa turbulência, deixa começar a caminhar um pouquinho para cima, aí eu vou sentar, pegar meu computador, olhar lá, fazer uma coluna na planilha para poder colocar como é que tá, para comparar por quanto eu comprei, para comparar quanto estava. Então eu vou olhar e falar muitas vezes assim: poxa, em relação ao que estava eu perdi bastante, mas em relação ao que eu comprei, não. Aí eu vou fazendo as minhas avaliações racionais, entendeu? Então essa dimensão também é muito importante, a gente perceber que a maioria das crises passam. E se eu entrar num processo de achar que foi para sempre, aí eu saio correndo, por exemplo, eu atendi já pessoas que participaram de processos para poder assumir diretorias nas empresas. Eu tive um superintendente que eu atendi no processo de mentoria. E ele queria pedir demissão da empresa, porque ele não foi o escolhido, e na cabeça dele, tipo assim, acabou minha carreira na empresa. Se eu não fui escolhido, porque inclusive a vaga que tinha surgido era a vaga na área dele, ou seja, era o passo acima dele na mesma área. Então, na cabeça dele estava assim: não vai dar mais certo aqui. Se eu não fui aceito agora, já era. E eu tive que conversar muito com ele para poder fazê-lo pensar. Eu não tento fazer a pessoa pensar por mim, obviamente, pensar o que eu penso, mas ele percebeu com exemplos que já tinha, inclusive na companhia, e outros executivos também não tinham sido nomeados para cargos e depois foram para outros. Tal. Enfim, eu tentei fazer com que ele colocasse um pouco de racional nisso, não apenas instintivo e emocional. Então, essas 4 dimensões são as que o Paul Stoltz mapeou e são muito importantes no dia a dia nosso. Quando pintar um problema, a gente parar e pensar, primeiro, se eu perceber que o que está mais me atrapalhando é a visão de que acabou o mundo, eu estou na dimensão de alcance. Opa, para lá, vamos lá, não é bem assim, crise passa. Vamos colocar o tamanho real dessa crise, vamos dar uma analisada a fundo. Eu nem sei direito quais foram os estragos ainda, tal. Calma. Ah, se eu penso que de repente é porque eu estou acusando muitas pessoas, eu estou sofrendo a questão do que é inferior na dimensão de propriedade. Calma, respira e pensa o que você pode fazer nesse momento. Ajude. Depois você vai discutir os motivos e tentar, obviamente, ajustar qualquer tipo de processo. Bom, e aí? Aí, então, que para finalizar esse bate-papo, que já está ficando bastante longo, eu diria o seguinte: inteligência emocional se conquista a partir de algumas etapas. A primeira etapa, consciência. Eu preciso saber como funcionam as emoções para que eu possa gerenciá-las. Agora, você já sabe como funcionam as emoções. As emoções funcionam de forma instantânea e espontânea e você não tem controle sobre elas. Ponto. Você pode tentar gerenciá-las. Segundo, depois da consciência, eu tenho que ter autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que perceber as situações,
as emoções que mais me deixam eventualmente eufórico demais, ou deprimido demais, ou irritado demais, ou com muita raiva. Eu tenho que me visitar. E é só eu pensar na minha vida, né, na minha história, que eu vou vendo as emoções que mais me impactam e como me impactam. Tanto do lado positivo, como é o caso da alegria, né, como do lado negativo, como é o caso da raiva, enfim, da irritação, que tem a ver com raiva também, e assim por diante. A partir do momento que eu estou me mapeando com autoconhecimento, eu posso passar a fazer simulações. Aí eu vou falando o seguinte, poxa, se essa situação aqui costuma me irritar muito, eu vou dar um exemplo para você. Todos os dias, quando as crianças chegam da escola, ou quando eu as trago da escola, porque também acontece quando eu vou buscá-las, quando elas entram aqui em casa, parece que a porta da sala é um portal e elas entram e enlouquecem. Elas enlouquecem. Então elas começam a ficar super loucas. Eu quero tal coisa, pai, não sei o que tem. No primeiro momento lá atrás, eu me irritava muito com isso. Aí esbravejava, gritava. Aí eu parei um dia e falei, vamos lá. Esse negócio não está legal, porque eu não estou gerenciando isso. Então o que eu passei a fazer? Já que eu me irrito nesse momento, o que eu posso fazer a respeito? Então, primeiro, eu converso com a nossa babá e falo assim para ela, espera, por favor, as crianças, porque ela tem mais paciência e tal. E ela também, eventualmente, né, tá num outro ambiente, eu que fui buscar e tal. E dá ajuda para mim. Então, pelo menos, ela dá uma ajuda, certo? Segundo, o que eu posso fazer? Eu, normalmente, lá embaixo, eu já começo a falar para elas, ó, vamos subir, e eu não quero que vocês entrem em casa naquela loucura. Eu quero que vocês entrem, dê 3 ou 4 minutos de paz, depois começamos a conversar. Aí, como elas chegam já orientadas a não sair que nem loucas, elas já chegam um pouco mais em paz e quando vão começar, já não tem mais aquele impacto. Eu estou fazendo isso para gerenciar uma emoção que eu sinto que não adianta, eu vou sentir. Mas ao fazer isso, o que acontece? Primeiro, eu tenho ajuda, e isso diminui o impacto. Segundo, eu vou falando antes com elas, e aí diminui pra caramba. Pronto, eu resolvi o problema. Depois que eu tenho consciência das emoções, depois que eu faço um autoconhecimento, um mapeamento, aí eu tenho a questão da simulação, de fazer simulações, de, como eu disse, esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Ah, mas Edson, tem situações que não dá nem para você prever. Tem situações que eu nunca pensei a respeito, eu nunca simulei, e que eu tenho que decidir as coisas na hora. Eu estou com uma situação crítica que aconteceu com um cliente na minha frente, eu preciso resolver, e eu não vou ter tempo de pensar e eu nunca passei por aquilo. Bom, aí vai algumas dicas, né? Primeiro, respire. O simples fato de você inspirar e jogar oxigênio para dentro é um exercício que vai durar 15, 20 segundos e que vai ser super importante, porque é o tempo, primeiro, para você oxigenar o cérebro e, portanto, dar mais condição para ele trazer um pouco do racional para esse processo. E mais, esses 15, 20 segundos pode, de certa forma, compatibilizar os movimentos do racional com o emocional e com o instintivo, porque o processo racional ele é mais lento, mas também não é de demorar horas. Então, assim, respire 15, 20 segundos para você poder responder. E quando você for responder, se der tempo, porque também depende muito da situação, pense na tua resposta e pense rapidamente o seguinte, qual vai ser a consequência dessa resposta? Você racionaliza a resposta. Então, imagina o seguinte, o cliente falou para você assim, eu estou muito chateado, estou pé da vida, e se você não fizer isso agora para mim, eu vou para a justiça e vou entrar com ação contra a tua empresa. E você vai ter que responder para ele, vai para a justiça ou não, ou seja, você não vai responder assim, vai para falar, posso fazer ou não posso fazer. Aí você vai respirar. Ao respirar, você está pensando assim, qual a consequência se eu falar que eu vou resolver? Aí ele pode depois, qualquer momento, chegar e falar que vai botar uma ação na justiça para poder fazer com que eu faça o que ele quer. Agora, se eu não fizer, ele vai, de repente, para a justiça. Mas e aí? Qual que é a consequência para mim? Nenhuma, porque o jurídico vai entrar no processo. E ao fazer esse movimento, você vai falar para ele, olha, eu gostaria muito que a gente não tivesse que, obviamente, ter um litígio entre nós, né? Mas eu não vou poder fazer o que o senhor quer, porque se eu fizer o que o senhor quer, quem vai estar exposto sou eu. Porque aí eu vou estar fazendo uma coisa errada. E aí eu vou ser questionado. Então, eu prefiro que o senhor questione na justiça, se for o caso, uma situação que não é um problema meu, é uma visão sua de que a empresa está errada, mas a empresa acha que não está.
E aí, obviamente, que o seu advogado e o nosso advogado vai ter que debater isso perante um juiz, mas eu não posso falar sim para o senhor sob risco de aí eu resolvo o seu problema e crio um para mim. Mas eu só consegui falar isso porque eu tive tempo, ainda que 30, 40 segundos, de pensar, respirar e pensar qual é a consequência de falar sim e de falar não, rapidamente. E aí eu consegui ter uma saída. Não sei se é certeza de que vai ser a melhor, mas a chance aumenta pra caramba. E aí, curtiu o nosso bate-papo? Curtiu falar sobre quociente de adversidade e sobre inteligência emocional para líderes? Nós, na nossa plataforma Academia Líderes Online, obviamente estamos prevendo aí um curso, né, lá na frente, que vai se chamar Inteligência Emocional para Líderes. Aí vamos tratar disso com muito mais profundidade, com muito mais técnicas, mas eu acho que para você esse bate-papo já é suficiente para te ajudar muito a daqui para frente não tomar decisões que depois você vai acabar se arrependendo, falar, puxa vida, que bom seria se eu pudesse voltar no tempo. Então lembra disso, tá? Lembra da consciência das emoções, lembra do autoconhecimento, lembra da simulação e se for alguma coisa totalmente imprevisível e que tem que responder rápido, respira fundo e pensa nas consequências da tua resposta ou da tua ação. Um abraço então, fique com Deus e até o nosso próximo papo. Tchau!